In the digital jungle where bodies come alive, I tuned into a podcast, never thought I'd survive. As the host with a voice so pristine, spreading knowledge and insight like a futuristic dream. Olá, Ediane. Muito obrigada Olá, por teres aceito o meu convite. Aliás, este desafio para falarmos sobre a inteligência artificial e como é que ela tem tido impacto no teu negócio. Nunca, obrigada eu, nunca é demais termos oportunidades para falar sobre este tema, não é verdade? com certeza. Eu sei que foste uma Product Owner durante vários anos, mas que agora estás a começar o teu próprio negócio, não é? O que deve ser um grande desafio. Queres falar um Com pouco do certeza. negócio para te conhecermos melhor e os teus Uhum, objetivos e as tuas atividades? claro que sim. Então, pronto, mais uma vez, obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui com você, Cláudia. Conheci você pelos podcasts e a gente teve uma sinergia de trabalho juntas, então, obrigada mesmo pelo convite. Então, meu nome é Ediane, trabalho com transformação digital. Hoje eu sou consultora de transformação digital, mas trabalho na tecnologia há mais de 24 anos. Uhum. Trabalhei muitos anos com gestão de equipas, liderança, gestão de produtos, e tive a honra de trabalhar em grandes empresas, tanto no Brasil como aqui em Portugal. Meu foco sempre foi trabalhar em grandes empresas, mas agora em Portugal eu decidi expandir essa atuação para empresas pequenas. Não quero trabalhar em uma empresa fixa, a minha ideia é pegar todo esse conhecimento aí de anos de investimento, de trabalho em empresas grandes para as empresas pequenas, tanto aqui em Portugal como no Brasil ou no mundo todo, se for o caso. Então, eu presto consultoria nessa área de transformação digital. A minha abordagem envolve uma imersão, né, no DNA da empresa, tentar perceber quais são as estratégias atuais, o que funciona, o que não funciona, para que a gente possa otimizar os processos e aumentar receitas, reduzir custos e aumentar a qualidade. Quando a gente mexe nos processos, trabalha nos gargalos, diminui atividades que são repetitivas, né, a gente acaba, com certeza, melhorando a nossa receita, trazendo inovação, reduzindo custo e aumentando a qualidade do que a gente entrega, né? Então, esse é meu objetivo. É muito importante dar este apoio às pequenas e médias empresas, não é? Porque nós pensamos sempre naquelas que são maiores, que se calhar têm Sim, uma maior capacidade de adaptação, e de sim. promoverem esta transformação digital, mas as pequenas e médias empresas precisam realmente deste apoio. Com certeza. E eu acho que essas pequenas e médias, às vezes, elas não têm um budget para contratar uma Century, uma Deloitte, uma empresa maior, e às vezes ela contrata consultores que já trabalharam nessas grandes empresas para ajudá-los, né? Então, esse é meu foco. E não podem ficar para trás, não é? Têm que entrar na corrida. Exatamente. Hoje em dia, com essa corrida de inovação, de digital, quem não entrar nessa corrida de inovação vai ficar para trás, com certeza. Exatamente. E então, diz-nos lá, usaste a inteligência artificial para te ajudar a criar o negócio? Nas primeiras etapas, foi-te útil? Quem está lá em Pois casa olha. e quiser também ser empreendedor e começar o seu negócio, pode usar a inteligência artificial? Como é que foi? Então, lá no Brasil eu já tive algumas empresas durante a minha vida. Aqui em Portugal já tive uma também. Mas assim, depois que a inteligência artificial veio bem forte, né, com o uso do chat GPT, eu começo a usar a IA para tudo. Então, não vou te dizer que eu não usei, eu usei para tudo, tudo. A IA é a minha assistente, o chat GPT é meu assistente, realmente pessoal. Então, tudo que eu preciso perguntar para ele, ele vai me ajudando. Claro que eu acho que as pessoas erram muito, né, ao usar o chat GPT, porque elas acham que o que está lá é lei, né? É o certo. E nem sempre a gente tem que ser crítico, né? A gente tem que olhar as informações ali, pensar. E eu acho que a IA ela vai fazer com que nós sejamos cada vez mais humanos, ou seja, com a nossa capacidade cognitiva, né, de entender e de ter sentimentos e de pensar a respeito daquilo ali, que é uma coisa que a IA é super inteligente, mas a gente tem algo que ela não tem. Então, acho que as pessoas têm que entender um pouquinho isso, né? E é o que eu faço utilizando a IA. Não que eu pego ali e copio tudo que a IA me manda, mas é um senso crítico de olhar o que ela me respondeu e tentar buscar melhores respostas mais criativas, né? Mas para tudo, com certeza, para o desenvolvimento do meu negócio, das minhas estratégias de marketing, dos meus scripts de venda, para tudo eu uso a IA, com certeza.
Eu quero sublinhar uma coisa que disseste que é muito interessante, que é a inteligência artificial serve para nos tornarmos mais humanos. Sim, É que agora parece que estamos a tornar a inteligência artificial cada vez mais humana, não é? E estamos a esquecer que nós é que nos temos que tornar mais humanos. totalmente. Muita gente pensa que a IA vai roubar os nossos empregos, né? Sim. Mas eu acho mesmo que a IA vai nos forçar a ser mais humanos, porque a gente tem que usar as nossas capacidades relacionais, né? E eu acho que a gente não tem que ter medo de ser substituído pela IA, mas de ter medo de ser substituído por um humano que saiba usar bem, criar bons prompts, né? E conversar com a IA para aprender, para melhorar sua formação, melhorar seus conhecimentos. Então, acho que é um pouco isso, sabe? Queres dar exemplos de prompts que utilizas e em que casos específicos utilizaste a inteligência artificial para percebermos um pouco melhor como é que ela tem sido aqui a tua assistente? Olha, eu vou dar alguns exemplos. Eu uso, como eu falei, a IA para tudo, né? Mas, por exemplo, no marketing, eu preciso ter criatividade para criar um planeamento mensal de conteúdos. Uhum. Então, eu vou lá e falo assim: seja um profissional de marketing reconhecido no mercado, e crie um planeamento mensal é, com 3 postagens semanais, com um roteiro de Reels. Então, eu peço mesmo para ele me dar tudo, ele vai é claro que eu digo primeiro qual é o meu negócio, qual que é o meu público-alvo. Acho que uma das coisas que as pessoas erram é não contextualizar o chat com que ele precisa de informações. Eu estou falando muito do chat GPT porque eu uso o chat GPT. A gente sabe que tem o Gemini, tem várias outras tecnologias, tá? Mas eu vou falar dele porque é o que eu mais uso. Claro. Então, a gente tem que contextualizar, dizer qual que é o seu público-alvo, com o que que você trabalha, para ele te trazer informações mais próximas do que você precisa. Mas eu uso para o marketing, eu uso para descrever o processo. Uma das coisas que eu acho legal, até anotei aqui para colocar para vocês, que eu posso colocar assim, olha, o meu processo de atendimento funciona assim. Você poderia otimizar o meu processo? Em que eu estou perdendo tempo? Então, você pode criar coisas assim com o chat muito poderosas. Você pode pedir para ele ordenar por probabilidade, por escala, por percentual. Você pode simular conversa entre experts. Eu gosto muito disso também. Por exemplo, eu tô com dúvida em alguma coisa. Aí eu falo, haja como se fosse o Elon Musk, por exemplo. Sério? E o que que o Elon Musk me falaria nessa situação? Eu falo muito isso. Ou então, por exemplo, simule uma conversa entre o profissional X e o profissional Y, que são dois grandes nomes, por exemplo, do que eu tô precisando saber. Então, eu trago muito esse tipo de discussão e vejo o que que eles discutem ali, o que que cada um fala, e isso me ensina, né? Me ensina no meu contexto, no que eu preciso, me dá insights. Eu falo, uau, não tinha pensado nisso. Então, é tanta coisa. Posso pedir referência. Uma coisa que eu pedi esses dias, que eu achei super engraçado, foi: eu falei assim, eu quero que você crie uma tabela me dizendo, dada as minhas competências, o meu público-alvo, é, coloque qual o segmento de mercado aqui em Portugal que teria mais probabilidade de comprar o meu produto e serviço. Então, ele me trouxe uma tabela com o nome, né? Por exemplo, startups. Por quê? Aí eu falei, me explique numa coluna por que você escolheu esse produto para estar no top, por exemplo. Então, assim, é muito interessante você brincar ali com ele. Não que eu levo aquilo como 100% de verdade, mas me dá insights, né? Me dá informações. E quando você aprende a fazer prompts, quando você aprende a criar prompts interessantes, importantes, você vai com certeza acrescentar muito, né, nas suas atividades do dia a dia. E também deve ajudar na criação dos próprios produtos e serviços para os seus clientes. Com certeza, eu peço para ele validar, eu peço para ele fazer como se ele fosse um cliente oculto, eu peço. Gente, é tanta coisa, eu uso realmente para tudo mesmo, tudo do meu dia a dia, para definir o nome de alguma coisa que eu preciso, de um negócio, ou se um cliente meu está com dúvida em algum nome, eu vou tentando fazer uma gestão ali do meu cliente, porque às vezes as pessoas não conseguem fazer os prompts, né? Então, acho que como eu uso muito,
eu fico expert mesmo em criação de prompts, né? Claro. E eu acho que esse é o futuro, sabe? Se eu pudesse indicar para as pessoas, aprendam a criar prompts, aprenda, use, né? Vá perguntando, vá vendo as diferenças de respostas, né? Exatamente. Sim, provavelmente. Achas que pode ser um bom instrumento também de formação? Estavas a dizer que aprendias muito, mas quem trabalha contigo também pode aprender bastante. Pode ser Eu aqui acho que um importante auxiliar, não é? Na formação das pessoas. Eu acho que sim, para mim, assim, tem sido um contexto, eu tenho usado bastante nesse contexto de formação, tenho buscado, quando eu não sei algum tema, é, vamos supor, eu estou a usar o DevOps e tenho uma dúvida em alguma coisa de dentro do DevOps, quero fazer um dashboard e não estou conseguindo fazer. Então, eu pergunto, ChatGPT, preciso aprender como fazer tal coisa no DevOps, me ensine. Então, ele pode me ensinar. Posso também, me indique cursos online que são importantes na área X ou Y, enfim. Então, ele, além dele poder te ensinar alguma coisa específica, não é? Ele pode também te orientar a seguir ali as melhores formações do mercado, ou alguma coisa assim em determinada área, né? Com certeza. É um bom instrumento. Mas também é preciso ensinar os colaboradores a usarem os prompts, não é? Exatamente, a usarem e a fazerem os prompts, né? Porque se não fizer direito, ou então achar que aquilo ali é verdade, não questionar de novo, não instigar para você ter a melhor resposta, com certeza pode ser, não pode confiar 100% no chat ainda, né? Não dá. Acaba por ser um processo conjunto de aprendizagem, não é? Porque estão a Eu acho que aprender a sim. usar o ChatGPT, a ter um sentido crítico, a perceber como é que podem integrar nos vossos próprios processos, não é? De criação dos produtos e dos serviços e tudo mais. Eu Exatamente. achei particularmente interessante a simulação. Eu gosto muito de simulação. Faço muito. Mas o que é que isso em particular te ajuda a perceber o modo de reação e depois a ajustar o teu próprio discurso quando vais falar com o cliente? Sim, vamos supor, eu quero fazer uma venda e eu vou num cliente grande e eu estou com dúvida da melhor abordagem, ou Sim. para uma determinada apresentação. Então, eu faço uma simulação. Vamos supor, vou a um cliente X, o cliente tem esse perfil, vou vender o produto tal, faço uma simulação como sendo, por exemplo, uma pessoa conhecida lá no Brasil. Eu gosto muito do Caio Carneiro, que é da área de vendas, e gosto muito do Flávio Augusto. Então, eu pego muito esses modelos, por exemplo, falo assim, Caio Carneiro vai vender para o Flávio Augusto é o meu cliente, então eu especifico tudo para o chat, e depois ele me faz ali uma venda. Eu falo, simule uma venda desse produto. E ele me mostra ali como é que foi a conversa do início ao fim. E muita coisa me dá insight. Eu falo, olha, que interessante isso aqui, eu não tinha pensado em falar isso, né? Então, me acrescenta muito nos meus scripts, no meu trabalho, nas minhas apresentações, né? No formato, que eu falo primeiro, que eu falo segundo, e depois eu pergunto, mas por que que você perguntou isso? Ou por que que nessa hora que você falou assim, né? E assim a gente vai conseguindo entender bem o que que ele quis dizer e aprender com ele, né? Sim, e tu depois até podes ir para o mundo real, não é? Testar e pode não É resultar. isso. E dá para voltar de novo ao chat e se calhar perguntar porque é que Não não resultou. resultou e que outras estratégias. Exatamente. Exatamente, isso mesmo. Sendo um assistente tão poderoso, achas que podias dispensar os teus colaboradores? Olha, é o que eu falei, muita gente acha que a IA vai roubar nossos empregos, mas eu acho que não, porque, igual eu estou a tentar explicar, a gente precisa criar os prompts, né, para o chat GPT me dar a melhor resposta. Se Uhum. ele não tem o contexto certo, ele vai falar qualquer coisa, ele vai tentar responder qualquer coisa, mas aquilo não significa que é a melhor resposta. Então, acho que precisamos bastante das pessoas, mas que saibam utilizar a inteligência artificial. Então, eu acho que não vai substituir as pessoas que trabalham comigo, nem que colaboram comigo, mas, na verdade, eu vou querer cada vez mais trabalhar com pessoas que saibam utilizar o chat GPT, né? Claro. Ou que tenham esse know-how, porque se trabalhar comigo e não conseguir ter uma expertise em, pelo menos, ser crítico em relação às respostas, ou fazer uns prompts que vão te ajudar a chegar na melhor resposta, é, futuramente eu acredito que não dá mais para trabalhar com pessoas assim, porque o chat GPT agiliza muito. Sim, sim, A otimiza. inteligência artificial otimiza muito o nosso tempo, né? Então é um pouco sobre isso, sabe? Sobre otimizar tempo, sobre trabalhar menos, mais efetivo, ser mais produtivo.
Sendo tu uma pequena e média empresa, acabas por ser um grande exemplo para as pequenas e médias empresas, Com certeza, que tem menos tempo, tem menos recursos. porque imagino eu que quando preparas os produtos, serviços para os teus clientes, tudo isto, todas estas variáveis têm que entrar em consideração, não é? A explicação, se calhar, do que é a inteligência artificial, imagino eu, os vários instrumentos que Exatamente. existem, em que vários pontos é que ela pode ajudar, não é? Para conseguirem otimizar como tu estás a fazê-lo. Exatamente. Com certeza. Da experiência que tu tens, achas que a inteligência artificial em certos meios ainda é, ou junto de certas empresas ainda é assim muito desconhecida, ainda é algo que não estão preparados para integrar na sua organização? Têm curiosidade? Qual é a impressão que tens deste contacto com o mercado? Olha, a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas usa já. A Sim. impressão que eu tenho é que isso, inclusive, tem muita gente que quer descobrir se aquilo foi do chat GPT ou não. Mas eu acho que, não sei se você já ouviu alguma discussão a respeito, tem muita gente que quer validar, tem como a gente descobrir se isso foi do chat GPT ou não, não é? Mas eu acho que isso vai ser tão difícil, porque com o tempo o chat GPT vai melhorar ainda mais e ele vai cada vez. Não tem jeito de você criar alguma coisa que valide, né, o que o chat GPT, se é ou não o chat GPT a falar. Eu acho que cada vez mais vai ser o chat GPT a falar, mas com o que exatamente isso que eu falo do senso crítico, por isso que eu acho que isso é tão importante, né? E os conteúdos atuais, eu acho que pode ver, né, no Instagram, Facebook, o que mais atrai as pessoas é a sua própria opinião, né? Porque hoje em dia, conteúdo por conteúdo, tem no ChatGPT, tem muito fácil, e as Sim. pessoas estão usando o ChatGPT para criar conteúdos, a inteligência artificial como um todo. E então, assim, o que a gente precisa entender é que a nossa opinião, o nosso senso crítico, o que a gente acha, a nossa experiência, o que a gente já viveu, talvez seja mais importante em cima desses conteúdos do que o restante, né? Do que o conteúdo em si. Então, Sim, acho que sim, sim. sim, A pode a inteligência artificial cria uma certa standardização. isso, E então, no fundo, aquilo que é individual acaba por ter cada vez mais força. As pessoas, se calhar, a dada altura, vão procurar aquilo que é diferente. Porque a inteligência exatamente, artificial, como se alimenta, entre aspas, de todos nós, também acaba por produzir mais ou menos as mesmas respostas. exatamente. E aí a gente tem que ser diferente para se diferenciar, não é? Então tem que trazer um senso crítico em cima realmente do que a gente está usando como ferramenta. Achas que isto implica também uma mudança da própria cultura das pequenas e médias empresas? Acho que sim. Acho que as pessoas vão ter que perceber isso, sabe? O quanto antes. Não é só introduzir estes instrumentos e usá-los indiscriminadamente, não é? Exato, sabe? Perceber, ter esse senso mesmo, avaliar, né, o que faz sentido, o que que não faz. As pessoas têm que entender que o IA ele veio para nos ajudar, para nos assistir, né, nas nossas necessidades, e não para resolver tudo, para criar livros, né? Já ouviu falar aí que pessoas criaram livros com o ChatGPT. Mas se a pessoa não lê aquilo, às vezes pode ter desinformação, então acho que pode aumentar o número de desinformação também, porque o ChatGPT não é confiável 100%, né? Ele já errou, ele erra, às vezes ele dá uma alucinada ali, né? Sim, é verdade. Principalmente com coisas relacionadas com dados e datas, então é muito importante a gente validar, né, as nossas pesquisas, né? Então, Já é obtiveste um assim pouco resultados isso. caricatos? Exatamente, Ou tem queiras muito resultado. algum É, partilhar? exatamente. Hoje mesmo eu fiz uma pergunta e o ChatGPT me deu uma sugestão, e aí eu achei super engraçado que ele me deu como se fosse uma pesquisa. De 8 em cada 10 empresários, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, onde é que você achou essa informação? De onde você tirou essa informação? Tem alguma pesquisa a respeito disso? Aí ele, não, eu só te dei um exemplo. Aí eu falei, tá vendo? Então, se a pessoa não questiona, ela fala que acha que é verdade, mas aquilo ali ele tirou da cabeça dele, ele não achou aquilo ali em lugar nenhum. Falei, peraí, da onde que você tirou isso? Qual que é a fonte? Aí ele, não tem fonte. Eu dei um exemplo, como se fosse um exemplo. Então, as pessoas têm que ter esse senso crítico, né, de tentar perceber. E muitas vezes também pedimos referências bibliográficas e ele consegue até inventar artigos. E se Exato. formos verificar a fonte, eles nem existem. É isso, tem que verificar, principalmente relacionado com fontes.
Eu acho que a gente sempre tem que verificar dados de pesquisas, né? Então, acho que deve ter muito material aí com informações que quando você vai ver, por isso que eu gosto de olhar a fonte de tudo. Peraí, que pesquisa que é essa? Da onde, né? Deixa eu pesquisar se realmente existiu isso. Então, hoje em dia a gente vai ter que ser mais crítico em relação a isso. Sim, porque o importante não é só saber construir o prompt e depois ser crítico. Eu acho que também pode ser importante perceber como é que o sistema funciona. Como Sim, é que ele foi construído? E acho que quando percebemos que o que está por trás é probabilidade, e eu vou dizer de uma forma simples, claro que é mais complexo, mas é a probabilidade qual será a próxima palavra a surgir depois da palavra que eu coloquei, não é? E faz isso com todas as palavras, portanto vai dando respostas numa base de probabilidade. Quando perguntamos isto, a probabilidade de surgir esta resposta é esta, e vai construindo. é isso. É preciso ver É que ele isso mesmo. não está a utilizar um racional, não está a raciocinar propriamente, não está a procurar, Exatamente. não está a ser crítico, está apenas, através de vários cálculos, a dizer, a seguir, ao aparece, ou vou lá, a seguir parece à praia, não é? Ele se calhar diz é à praia. É, porque ele está a aprender e ele está a analisar os textos, né? Mas ele não E, tem nenhuma validação em cima daquilo, não é? sim, sim, portanto é um auxiliar importante, mas então, como é Temos que que ter olhas para o cuidado. futuro? Como é que olhas para o futuro? Olha, Quais são os desafios do teu negócio nes- nos próximos tempos? eu acho que eu gosto muito do que faço, até porque é algo totalmente relacional, né? Como eu sou uma consultora, e eu vejo que as pessoas estão cada dia mais, principalmente os empresários pequenos, estão cada dia mais voltados a procurar inovação, procurar sistemas. E muita gente não sabe trabalhar com sistemas, muita gente tem dificuldade, muita gente tem preguiça. Não tem, às vezes não tem preguiça, mas não tem tempo. No seu caso, por exemplo, advogados, você é um caso raro aí, que eu percebo, mas assim, muitos advogados têm muita resistência à tecnologia, muita Sim, dificuldade, não é, de trabalhar com tecnologia. Então, assim, é melhor para eles contratar uma pessoa que faça aquilo por eles, não é? Então, eu vejo que, pelo menos para mim, eu vejo assim um futuro muito promissor, porque eu acredito que cada dia mais as pessoas vão entender, né, estão entendendo já, mas vão entender que é muito importante, né, inovar, trazer uma cultura de inovação para as empresas, não só com a inteligência artificial, mas com várias ferramentas que têm surgido no mercado, né? Então, cada vez mais ligadas nisso. Por exemplo, criação de um site hoje, né? Tanto que uhum, é simples, tem ferramentas simples, né? A Durable, a Framer, a, a próprio Wix, próprio WebNode, essas ferramentas de criação de site, elas já têm ali a possibilidade de usar a inteligência artificial para criar. Então, hoje em dia está tudo muito mais fácil, muito sim. mais rápido, né? E as pessoas estão performando e sendo mais produtivas. Eu acho que quem tiver atrasado nisso vai ter que correr. Então, eu vejo muito futuro nisso que eu estou fazendo, porque e nisso que você está fazendo também, que é implantar um pouco esse conhecimento, né, de tecnologia para todas as empresas, né? Tentar ajudar esses pequenos empresários nisso, A entrarem na corrida. a entrarem na corrida o quanto antes. Eliane, muito obrigada por esta conversa, foi muito interessante. Projetos como o teu são muito importantes e certamente que vão ajudar na transformação digital de muitas empresas que precisam de muito conhecimento. E o Sim, conhecimento certo, com porque certeza. há muita informação, muito conteúdo, mas Exatamente. a maioria não é correta. A desinformação, como dizias há pouco. Portanto, temos, ao lado destes instrumentos, temos mesmo que desenvolver a nossa capacidade crítica. Com Embora, certeza. embora também haja aqui um risco associado, né, que é o seu oposto, que se acredita que também pode haver aqui uma grande preguiça, não é? Mas, Também acho. mas é preciso desenvolver esta capacidade crítica, entender verdadeiramente como é que funcionam estes mecanismos. Agora, já que ninguém tem que os criar, que eles estão aí todos disponíveis, é mesmo entender como é que foram criados para podermos Uhum, da melhor forma possível, com os melhores com resultados. certeza. É isso mesmo. Deve haver uma certa competição entre ser humano e ChatGPT às vezes. Eu acho que às vezes as pessoas também estão a fazer perguntas só para mostrar que sabem mais. Ah, mas não tem como, né? Na hora que a gente entender como é que funciona, é o que você está dizendo. Então, quando a gente sabe como é que funciona por trás, né? Não tem como competir com uma máquina, né?
Assim, eles estão ali a aprender, é muito interessante, né? É muito Mas tem como competir nesse outro lado que eu falei, que é o lado cognitivo, que é o nosso lado relacional, não é? Que a máquina não consegue fazer. Então, a gente tem que aprender a usar isso melhor. muito sucesso. E se calhar em Muito breve obrigada. aqui encontramos de novo, porque este tema vai ter tantos desenvolvimentos, vai dar tanto que falar, Com certeza, com também tem que certeza. dar oportunidades. Obrigada, Cláudia, por ter me convidado e muito sucesso para você também. Obrigada. In the digital jungle where bodies come alive, I tuned into a podcast, never thought I'd survive. As the host with a voice so pristine, spreading knowledge and insight like a futuristic dream.